Então, pessoal, vamos ao exercício que eu chamei aqui de aproximação harmônica. Ele diz o seguinte: uma partícula está inicialmente em repouso na posição x igual a zero, sujeita ao potencial U de x em vermelho. Este potencial tem um mínimo em x igual a zero e, ao redor deste ponto, pode ser aproximado por uma parábola. Determine a parábola em termos de U0 e das derivadas de U de x em x igual a zero. O zero, pessoal, é U de x igual a zero. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Esse aqui é o potencial, o de x, né? Deixa eu colocar isso aqui de outra cor, da mesma cor, né? Esse aqui é o potencial, o de x, enquanto que isso aqui é uma parábola. Você vê que numa região aqui assim, mais ou menos, eles confundem um com o outro, né? O potencial parece a parábola. E a gente quer achar essa parábola, ou seja, a gente quer encontrar. E como é que é a parábola? Bom, a parábola ela é uma função do segundo grau do tipo ax2 mais bx mais c. Então, esse potencial pode ser aproximado por isso. A encontrar a parábola, ou determinar a parábola, é saber quem é o A, quem é o B e quem é o C, né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a primeira coisa que a gente sabe que U de zero é igual a U zero, né? Se a gente agora fizer calcular U de zero, quem é U de zero? A vezes zero mais B vezes zero mais C. Então, significa que nós já conseguimos encontrar o C. O C é o nosso U zero. Então, a nossa parábola é ax ao quadrado mais bx mais U zero. Beleza, tá faltando só o A e o B. Bom, pessoal, olha só, se o U de x é aproximado pela parábola, então as derivadas de U de x também são aproximadas pelas derivadas da parábola. Ou seja, né, se eu tenho U de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais U zero, bom, isso aqui já satisfaz a primeira condição de que U de zero é igual a U zero, mas eu também posso fazer o seguinte: derivada de U de x em relação a x, tomada em x igual a x0, né? Que eu vou chamar isso aqui de U' de zero. Quem é isso? É a derivada do lado direito. Ora, mas quem é a derivada do lado direito? 2 vezes A vezes x mais B, tá? Ora, mas isso aqui é tomado em x igual a zero, né? Tomado em x igual a zero. Ou seja, U' de zero é igual a 2 vezes A vezes zero mais B. Ou seja, quem é o nosso B? Nosso B é U' de zero, ou seja, a primeira derivada de U em relação a x tomada em x igual a zero. Bom, nós podemos derivar de novo, né? Deriva pela segunda vez o U de x em relação a x e toma em x igual a zero. Seria a derivada segunda desse cara aqui, que vai ser 2 vezes A, derivada de x é 1, derivada de B é 0, tá? Tomada em x igual a zero, né? Isso aqui quem é? A derivada segunda. Posso chamar de U duas linhas de zero. Isso aqui é 2 vezes A, ou seja, o nosso A é igual a 1 meio da derivada segunda do potencial tomado em x igual a zero. Então, agora eu já posso escrever o nosso U de x. Ele vai ser igual a... cadê? A, quem que é o A? 1 meio da derivada segunda de U igual a zero, x igual a zero, vezes x ao quadrado, mais b vezes x. Poxa, mas quem é o b? A derivada primeira de U tomada em x igual a zero, vezes x,
mais o C, que é igual ao zero. E essa é a parábola que nós estamos procurando, certo? Note uma coisa interessante que nós não usamos ainda, que nos foi dita no problema. Este potencial tem um mínimo em x igual a zero. O que é que isso significa? Que o potencial tem um mínimo em x igual a zero, que a derivada primeira é zero. E isso você pode ver se você procurar saber qual é a reta tangente à curva nesse ponto. É uma reta horizontal. Está aqui a reta tangente nesse ponto. Ou seja, du dx em x igual a zero, que eu chamei de u' de zero, é igual a zero. Portanto, pessoal, no final das contas, a nossa parábola vai ficar mais simples ainda. Igual a 1 meio da derivada segunda no zero, vezes x ao quadrado, mais o zero. Essa é a nossa parábola. Isso aqui eu estou chamando de aproximação harmônica, porque nós vamos ver que um potencial do tipo x ao quadrado é um potencial do tipo do oscilador harmônico. Guardem bem essa expressão aqui, ó. Oscilador harmônico. O oscilador harmônico é um problema que ocorre basicamente em todos os níveis do estudo de física. Então, enquanto vocês estiverem trabalhando ou estudando física, vocês vão ter sempre essa expressão em mente, o oscilador harmônico. Guardem bem isso, tá? Aprendam tudo que vocês puderem aprender sobre o oscilador harmônico.